Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prontuário do funcionário. Então nós vamos trabalhar com a parte de registro, com a parte de carteira de trabalho e com a parte de PIS/PASEP. Vamos começar então falando sobre prontuário. E aí, quando a gente fala em prontuário, vem em mente que prontuário ele não é necessariamente só prontuário de posto de saúde. Não sei se vocês já ouviram quando nós vamos no posto de saúde e aí a recepcionista vai lá e pega o seu prontuário. E o que é esse prontuário? Nada mais é do que todas as vezes que você compareceu ao posto de saúde, todas as vezes que você passou por consulta médica, todas as instruções que os médicos colocaram dentro da sua ficha. Não é diferente do nosso prontuário de um colaborador. Esse prontuário ele tem que ser colocado todas as informações que são verídicas do colaborador da empresa. Toda empresa precisa realizar o registro do novo colaborador, montando um prontuário com todos os dados do colaborador. A empresa poderá utilizar fichas, livros de registros ou sistema eletrônico. Neste caso, o sistema é informatizado e, para utilização, deverá ter autorização expressa do Ministério do Trabalho. Todo colaborador via CLT precisa ser realizado o registro dele. E nesse registro, então, é feito o que nós chamamos de prontuário com todas as informações desse novo colaborador. Esse prontuário ele pode ser feito em fichas, elas são vendidas individualmente. Quando a empresa é pequena, pode ser em livros, se eu não me engano são 20 folhas, ou uma empresa muito grande, 400, 500, 1000 funcionários, pode ser feito por sistema eletrônico, mas tem que ser pedida autorização no Ministério do Trabalho. Quando é feito em ficha, gente, eu penso assim como alguém que é, digamos, mais organizado. Na ficha, eu não posso, por exemplo, hoje eu contrato alguém com a letra C, amanhã eu contrato alguém com a letra L, depois de amanhã eu contrato alguém com a letra A. E aí eu vou colocando o prontuário de acordo com a data de admissão. Na minha opinião, eu acho que fica um pouco confuso. Então, como que seria uma forma correta de fazer esse prontuário? Por ordem alfabética. Dentro de gavetas, então, de repente, eu poderia fazer uma gaveta com letra A, uma gaveta com letra B. Eu sei que existem letras que pode colocar juntas, por exemplo, G, H e I, né? Dá para colocar tudo junto. Mas cada prontuário dentro de uma pasta, dentro de um arquivo, para que não se possa confundir com os demais prontuários de outras letras. O livro, infelizmente, esse já não dá para fazer. Ele tem que ser feito realmente por ordem de admissão. Mas ele é fácil porque, como se eu não me engano, são só 20 folhas, então, se eu for procurar um funcionário, eu consigo olhar no início, que tem o nome de todos os funcionários, e contrapartida ver qual é a folha que ele está. No sistema eletrônico, aí já fica muito mais fácil, porque imagine uma empresa que tem aí 1.500 funcionários, por exemplo, e eu preciso procurar o João. Imagina quantos João que deve ter nessa empresa. Eu necessito procurar a Aparecida. Quantas Aparecidas devem ter nessa empresa? Então, o sistema eletrônico ele acaba ajudando de alguma forma a filtrar a informação para que eu chegue no colaborador que eu estou à procura. No livro ou nas fichas, deverá constar a qualificação civil ou profissional de cada colaborador. Também deverão ser preenchidos os dados relacionados à admissão, tempo e efetividade do trabalho,
informações de férias, caso ocorra acidentes e demais informações que possam manter a integridade do trabalhador. No prontuário, né, a gente já fala que são todas as informações, então tem que ser preenchido tudo que seja de informações cabível para a empresa. Existe prontuário, né, na ficha de registro que pede altura, peso, cor, se você tem algum sinal. Quando a gente fala de sinal, é saber se você já passou por alguma cirurgia ou tem alguma cicatriz, nome da mãe, nome do pai, nacionalidade, naturalidade, se tem filhos estrangeiros, se você vai receber por dia, por mês, por quinzena, por semana, o seu horário de trabalho, o seu dia de descanso. Precisa colocar também as informações de quando venceu minhas férias e quando minhas férias foram concedidas. Se eu sofri algum acidente de trabalho, se eu fui afastada pelo INSS por algum motivo, também tem que ser anotado nesse prontuário. E tudo que possa manter a integridade desse colaborador dentro da organização. Retenção de documentos. A empresa não pode reter documentos de identificação pessoal do empregado. Até mesmo ser apresentados por fotocópia, todas devem ser devolvidas. A empresa terá de realizar as anotações na carteira de trabalho e devolvê-la ao empregado num prazo máximo de 48 horas ou 2 dias úteis. Para os demais documentos, o prazo é de 5 dias para extrair todos os dados necessários e devolvê-lo ao empregado. A retenção dos documentos pela empresa constitui infrações penais puníveis até mesmo com prisão ou multa. Então, o que é a retenção de documento? Que às vezes acontece muito, né? Eu levo, de repente, a minha carteira para fazer uma alteração e a minha carteira fica lá porque eu também não preciso dela naquele momento e, de repente, a hora que eu vou buscar e aí fica aquele eu já te entreguei, eu não te entreguei, aquele disse não me disse e eu não sei se eu realmente peguei a carteira ou se a empresa acabou perdendo a carteira. Nenhum tipo de documento pessoal, todos aqueles que nós falamos na admissão, quais são os documentos necessários para admissão, nenhum documento daquele tem e pode ser retido pela empresa. Independente de ser o documento original ou a fotocópia, eles têm que ser devolvidos. Quando eu entrego a carteira para minha admissão ou para fazer alguma alteração, a empresa tem 48 horas para me devolver. Ou então, como nós falamos, 2 dias úteis. Alguns documentos que ela necessita, por exemplo, precisa da certidão de nascimento, precisa da certidão de casamento, que ela tem que tirar algumas informações desses documentos, aí pode ser no prazo máximo, né, de 5 dias. Fala que a retenção dos documentos constitui infração. A lei, ela fala assim, que se a empresa ficar mais do que 2 dias com a minha carteira de trabalho, passou do segundo dia, ela tem que me pagar uma multa. E sabe quanto que é essa multa, gente? 1 salário mínimo por dia. Então, digamos que a empresa ficou 10 dias com a minha carteira a mais. Significa que ela tem que me devolver 10.450 como multa. Já que, né, o salário é de 1.045. Mas aí a gente começa a pensar se vale a pena. Entra na justiça, ganha o dinheiro, a empresa paga em 10 vezes. E será que eu não vou ficar queimada quando alguma outra empresa ligar pedindo algum tipo de informação sobre a minha pessoa? De repente eu poderia ser um ótimo funcionário, mas o RH, ele pode falar, olha, trabalha bem, mas deu problema porque nós atrasamos a carteira dele. Isso não pode acontecer com outra empresa também, de repente de atrasar? E aí ela vai ficar com medo de te contratar pelo fato de que
você acabou levando na justiça por algo que você nem iria utilizar naquele momento.